Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Mesa Completa RPG. Eu sou o Leandro e hoje eu estou trazendo um projeto um pouquinho mais complicado do que os projetos que eu costumo trazer no canal para vocês. Consequentemente, a gente acaba tendo que fazer alguma coisa um pouco mais complicada, uma coisa que desse um pouco mais de trabalho. E hoje eu trouxe para vocês essa casinha de camponês, casinhas de fazenda. Ela não é, eu estou falando que é complicada, porém, se você tiver muita paciência, muito capricho, você consegue finalizar esse projeto e deixar sua casinha bacana para você poder utilizar na sua mesa de RPG. E vai ser o primeiro processo, o primeiro projeto com construções que a gente vai fazer para poder, futuramente, você poder construir a sua vila, a sua cidade. Essa casa eu projetei ela para ficar de acordo com o último projeto que a gente fez no canal, o último tutorial que teve, que foi do grid de pedra. E eu fiz no molde, no tamanho certinho, para você poder utilizar na sua campanha, na sua aventura. Quando você for utilizar o grid, você vai ter a estrutura externa, vai ter a sua casinha. Os materiais são simples, são fáceis, papelão, bandejinha dessas bandejinhas de frio, de isopor, que você compra presunto, queijo. E essa parte de cima do telhado foi feito com lã pintada, também serve barbante se você tiver em casa. Basicamente é isso. E você vai utilizar também a tinta PVA acrílica, a tinta básica que você utiliza para projetos de artesanato. E o processo de pintura você pode espelhar nos outros projetos que a gente fez anteriormente. O vídeo, como o vídeo eu fiquei com medo de ficar um pouquinho comprido demais, eu dividi o vídeo em 2 vídeos, igual fiz com o projeto da torre de dados, foi o primeiro vídeo do canal. Se você ainda não viu, acompanha lá, corre lá. Esse projeto é bacana também, é uma torre de dados usual que você pode utilizar para durante todas as suas aventuras, como um projeto, uma torre fixa, ou também só para poder utilizar para jogar os dados. E, voltando aqui, eu dividi esse projeto em 2 vídeos, para não ficar uma coisa muito comprida, um vídeo muito comprido. Acredito eu que está bem explicado. Se não tiver bem explicado para vocês, peço que vocês comentem, entrem nos comentários, deixem suas dúvidas, suas sugestões, tudo que vocês tiverem para comentar a respeito tanto deste vídeo quanto dos vídeos anteriores, porque isso ajuda a incrementar, acrescentar mais no canal. E eu queria ouvir também a opinião de vocês sobre o canal Mesa Completa RPG. E antes de prosseguir com o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe um comentário, deixa seu like aí e ajude a compartilhar os vídeos, né? Ajude a compartilhar o canal, para em breve a gente poder trazer o projeto do navio pirata. Tá aqui esperando, não está finalizado ainda, mas a gente vai começar um do zero. Esse aqui tá até um pouquinho empoeirado. A gente vai começar um do zero, pretendo fazer um menorzinho, uma escala menor, para vocês poderem acompanhar melhor. E vamos lá, tô esperando os 1000 inscritos para a gente poder começar a fazer esse projeto, trazer esse projeto bacana para vocês também. Vou deixar no detalhe para vocês a casinha, é bem simples, não sei se a iluminação e a câmera estão ajudando. Tá tudo bem explicadinho no vídeo. E bora lá fazer essa casinha. Olá, bem-vindos novamente. Dando continuidade ao nosso projeto da casa de camponês, agora nós vamos fazer a parte do telhado. Você vai pegar a lã e medir o tamanho do telhado e deixar passar aproximadamente uns 2 centímetros. É bom que o pedaço de lã seja um pouco mais comprido que o tamanho do telhado, para a gente poder fazer o acabamento depois. Em seguida você vai cortar o pedaço de lã do tamanho que você mediu no telhado e a partir dele você vai usar como molde para cortar os demais pedaços. Uma forma bem fácil de você cortar vários pedaços de uma vez é medir o comprimento de um e em seguida você vai dobrando e medindo novamente. E depois que você possuir uma quantidade bem grande, você pode utilizar a tesoura, passar por dentro e cortar. Dessa forma você consegue cortar vários pedaços de lã ao mesmo tempo. E assim você agiliza o processo.
Não precisa esquentar muito a cabeça em deixar os pedaços exatamente do mesmo tamanho, porque assim que a gente colar e finalizar a pintura, nós vamos passar a tesoura para poder aparar algumas pontas que sempre ficam. Bom, depois que você tiver uma quantidade bem grande, você pode começar a colar. Eu utilizei a pistola de cola quente, mas nessa parte do projeto, se você não tiver a cola quente, você pode utilizar a cola de EVA também, porém você vai ter que ficar segurando durante um tempo maior para a cola poder fixar. Se você não possuir lã dessa cor ou de qualquer outra cor, você pode substituir ela por barbante, que vai dar o mesmo efeito. O processo é bem simples, você vai passar um pouco da cola, colar a ponta do barbante, em seguida, em linha reta, você vai fazer uma linha com a cola e colar o restante do barbante. E vai repetir isso com todos os pedaços que você cortou até completar o seu telhado. Nessa parte do processo é importante você ter muita atenção e tentar colar o barbante o mais reto possível para o seu telhado não ficar torto. Eu sei que vai demorar um pouquinho para você poder fazer todo o telhado, porém o resultado final vai compensar, como vocês podem ver. E quanto mais reto você colar a lã, mais bonito vai ficar o acabamento. Após você colar, você pode passar a mão de leve para tirar todos os fios de cola que ficam por cima. O próximo passo agora é cortar essas pontas que vão ficar desalinhadas. Você pode passar a tesoura bem de leve por cima das pontas na parte de cima do telhado, de forma que elas vão ficar bem alinhadas e vai deixar o seu projeto mais bonito. Você pode passar o dedo com cuidado para poder alinhar e logo em seguida passa a tesoura. E você vai fazer a mesma coisa nas duas laterais da casa. Você vai ajeitar a lã do lado e em seguida você vai passar a tesoura cortando em linha reta. Importante é você ajeitar todos os fios de lã ou barbante que você estiver utilizando para poder cortar todos de uma vez e não sair nenhum torto. Deixa todos alinhadinhos. Passa a tesoura com muito cuidado. E logo em seguida você confere se está tudo certinho. Pronto, você já tem a palha do seu telhado. Agora nós vamos começar o processo de pintura. A primeira cor que eu utilizei foi a cor areia. Você pode substituir essa cor por uma cor amarelo mais pálida que você tiver, que não seja tão chamativa, e você pode utilizar essa cor para passar nas paredes da sua casa. Lembrando que a parede são essas partes internas que ficam por baixo da madeira que você fez. Você pode utilizar um pincel mais achatado e fino possível e vai passar bem devagar somente na parte interna.
Se você não encontrar dessa cor, você pode utilizar um pouco de tinta amarela, colocar tinta branca e tentar deixar mais opaca, mais pálida o possível. Agora, se você não tiver nenhuma dessas cores, você pode escolher a cor que você quiser. Assim que finalizar a parte de trás, você parte para a parte da frente. Repete o mesmo processo, somente onde for a parede. Sempre tomando cuidado para não pintar a parte que nós vamos pintar de marrom daqui a pouco, a parte da madeira. E sempre que você ver algum pedaço sem tinta, você pode passar uma segunda mão bem de leve, sempre tomando cuidado. Como eu falei anteriormente, se você tiver um pincel bem fino, vai ser mais fácil de você pintar e é bom você sempre ter bastante calma. Após terminar a parte da frente e a parte de trás, você vai pintar as duas laterais que ficam por baixo do telhado. E a parede está pronta. Bom, em seguida, utilizando o pincel mais grosso, eu utilizei a mesma tinta para poder pintar a palha de cima do telhado. Eu vou dar o tom de fundo para futuramente a gente passar uma tinta amarela e dar uma cara mais seca e mais amarelada. E não tem muito mistério não, você vai pegar um pouco da tinta e ir passando sem esfregar muito o pincel, somente por cima mesmo, de modo que você vai deixar esse fundo marrom da lã que está por baixo. Lembrando que eu escolhi a lã da cor marrom para poder dar um fundo para a palha do telhado e ficar mais fácil o processo de pintura. É o mesmo caso que acontece com toda a casa, que eu pintei de preto antes para poder dar uma cor de fundo para depois poder aplicar todas as demais tintas. Não esquece de pintar por baixo também, onde ainda tem palha. São esses detalhes que você não pode deixar passar e que vão deixar o seu projeto bacana. Finalizada a pintura do telhado, agora nós vamos partir para a parte da madeira.
Vamos utilizar a tinta marrom escuro. Coloquei um pouco de tinta, um pouco de água, misturei bem para poder deixar ela pronta para uso. Lembrando que não é ideal você utilizar a tinta PVA pura, porque ela pode ficar muito grossa e você não consegue os aspectos naturais que vão deixar a sua peça legal. Com muito cuidado com o pincel fino, você vai passando, sempre catando os detalhes e sempre tomando cuidado para não pintar de marrom a parede interna, que é de cor mais clara que você pintou anteriormente. A porta você pode pintar ela toda sem medo. Lembrando que, como é muita madeira que a gente fez para a nossa casa, são muitos detalhes. Você sempre tem que ficar atento para não deixar passar nenhum espaço onde deveria ter aplicado a tinta marrom da madeira. E deve sempre tomar cuidado também para não deixar nenhuma falha. Essa tinta você pode utilizar para passar por baixo do telhado também, para dar um tom mais escuro. Você pode passar a mesma tinta na parte de baixo da casa também, onde é a base. E você vai repetir o processo em todo o projeto, em todas as partes onde foi feita a madeira. Inclusive na parte de baixo. Depois de seco, nós vamos partir para a tinta marrom. Então, utilizando a ajuda de um papel toalha para poder retirar o excesso da tinta, eu fiz o mesmo processo. Eu coloquei um pouco de tinta marrom na vasilhinha, misturei com um pouco de água e retirei todo o excesso da tinta no papel toalha e passei de leve por cima de toda a madeira que a gente já pintou de marrom escuro. O importante dessa parte do processo é você não forçar muito o pincel, de forma que essas ranhuras que a gente fez no outro vídeo na madeira, elas vão ficar aparecendo por causa da tinta marrom escuro que já foi passada anteriormente. Então você vai passar somente por cima e com o pincel quase que seco. É somente para destacar mesmo essa madeira. Você vai repetir o processo em toda a casinha novamente. Lembrando que se você não tiver exatamente essas cores em casa ou não conseguir encontrar, você pode inovar e utilizar outras cores de modo que sua casa fique de acordo com o seu gosto. Bom, em seguida eu utilizei a tinta marrom clara para poder fazer alguns detalhes e passar por cima da tinta areia que estava bem clarinha. Então eu utilizei ela para poder escurecer e fazer um efeito de sombra nas paredes. Então, com o pincel mais seco possível que você conseguir, você vai passar somente por cima, só para poder dar uma escurecida e dar a impressão de sujeira de casa antiga nessas paredes.
O importante nessa parte do processo é você não deixar as paredes marcadas. Então você vai espalhar a tinta o máximo possível, porém sem forçar o pincel, espalhando bem. Lembrando sempre das paredes laterais também. As paredes laterais podem ser até um pouquinho mais sujas, porque elas ficam mais próximas ao chão, então elas podem ser um pouquinho mais escuras. Utilizando a mesma tinta, eu molhei o pincel, retirei todo o excesso no papel toalha e passei bem de leve por cima da parte da madeira para poder dar uma clareada. O ideal é que você passe a maior parte do pincel sempre nas quinas, somente para realçar as áreas de luz. A parte anterior do processo, quando eu pintei as paredes, você pode utilizar a tinta terra, que eu sugeri no início do vídeo como cor opcional. Depois de repetir todo o processo na casa, eu utilizei a cor amarela, molhei o pincel, retirei o excesso num pedaço de papel toalha e passei somente nas quinas da madeira para poder realçar e dar um pouco de luz. Você tem que tomar cuidado com a tinta amarela porque ela marca muito. Então o ideal é você molhar o pincel, somente a ponta, e retirar todo o excesso no papel toalha até que fique bem seco o pincel e logo em seguida passar somente nas quinas. Em seguida, para o telhado, eu utilizei a mesma tinta e o mesmo processo. Eu molhei um pouco do pincel, retirei todo o excesso no papel toalha e fui passando por cima daquela primeira tinta cor de areia que a gente tinha passado. Você não precisa forçar muito o pincel, de modo que ele vai escurecendo gradativamente. Detalhe que nessa parte do processo você não precisa ter pressa. Sempre quando encontrar algum lugar onde precise passar o pincel novamente, você passa com calma, de modo que vai deixar todo o telhado igualado. Finalizando a casa, eu resolvi pintar aquelas dobradiças que seguram a porta e a maçaneta. Utilizei um pouco de tinta preta e passei por cima com muito cuidado e utilizando o pincel bem fininho. Em seguida, eu utilizei outro pedaço de papel toalha e com a tinta branca eu retirei todo o excesso da tinta no papel toalha e passei bem de leve por cima de onde eu tinha pintado de preto para poder dar a impressão de serem feitas de metal.
tá pronta a nossa casinha. Como eu disse, você sempre tem que atentar bastante aos detalhes e fazer com muita calma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que vocês estejam acompanhando o canal, mostrando para os amigos, compartilhando, deixando o like aí. E se tudo der certo, em breve eu vou começar a fazer o vídeo do navio pirata para poder postar assim que bater os 1000 inscritos no canal. Obrigado a todos vocês e até mais!